e que vocês podem acessar a qualquer hora, tá bom? Então, só para recordar aqui o que a gente tinha falado na aula passada, né, a gente tinha começado a tratar de como modelar esse escoamento turbulento, né, e quando a gente chegou nessa modelagem do escoamento turbulento, a gente viu que a gente não tinha um perfil de velocidades que era derivado de equações analíticas, né? O perfil de velocidades que a gente obtinha era esse, né, para o escoamento turbulento, e ele era obtido a partir de correlações experimentais. Inclusive, o próprio expoente aqui dessa lei de potência, ele era dependente do regime de escoamento, né? Então, ele dependia... Professora, com licença, a senhora não está apresentando. Ah, ainda bem que você falou, porque eu já estava aqui bem envolvida com a tela, vendo tudo. Ainda bem. Está aparecendo minhas duas telas? Eu acho que não está certo não, essa apresentação. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Apresentar tela inteira. Tela 2. Agora sim. Bom, então, como eu ia dizendo, né, esse perfil de velocidades que a gente obtinha para o escoamento turbulento, ele era derivado de experimentos, de uma abordagem empírica, né? Já está gravando, Cristiane? Aí, esse perfil aqui, ele não vinha de relações diretas, né, analíticas, que a gente pudesse descrever matematicamente. Então, vinha a partir de experimentos, inclusive o próprio expoente da lei de potência, ele era uma função do quão turbulento era esse escoamento, né, então, função aí do número de Reynolds. Quando a gente fez isso, a gente disse, beleza, eu tenho aqui um perfil de velocidades, mas eu ainda quero conhecer tudo aquilo que eu tinha conhecido para o escoamento laminar para esse caso, né? Então, a gente partiu da conservação da energia para avaliar esse caso do escoamento turbulento. Quando a gente fez isso, né, a gente viu que existia uma diferença de energia mecânica entre uma seção de entrada e uma seção de saída nesse escoamento viscoso. Essa diferença de energia mecânica era devido, né, justamente a essas perdas na forma de calor e energia interna do fluido, a gente chamou isso de perda de carga. E essa perda de carga, a gente calculou, né, dividiu em duas parcelas, uma parcela principal, devido ao atrito, e uma parcela secundária, devido ao escoamento em acidentes, em acessórios desse escoamento. A parcela da perda de carga principal, a gente viu que para o escoamento laminar, eu conseguia relacionar essa perda de carga com características do escoamento, como velocidade média, razão de aspecto, e o próprio número de Reynolds, né? E que isso aqui adivinha também, né, dessas informações do perfil de velocidade que a gente tinha determinado anteriormente. Quando a gente chegou para o escoamento turbulento, que a gente não podia fazer isso, né, tinha que depender de análise dimensional e experimentos, então a gente fez análise dimensional para determinar a perda de carga nesse tipo de escoamento, vimos que era uma função do número de Reynolds, da rugosidade relativa e de L sobre D, e foram feitos experimentos. Quando foram feitos esses experimentos, se verificou que a perda de carga, delta P sobre ρ, era uma função direta de L sobre D e da carga cinética aqui desse escoamento. Então, a gente obteve para o escoamento turbulento esse tipo de relação, e aí esse fator de atrito nós ficamos de determinar. E a determinação desse fator de atrito, ou ela ocorria através do diagrama de Moody, esse diagrama, ou ela ocorria através de correlações, né? Então, quando a gente fazia o uso desse diagrama de Moody ou das correlações para determinar o fator de atrito, então a gente conseguia calcular a perda de carga principal, fosse para o escoamento turbulento, fosse para o escoamento laminar, certo?
Quando a gente passou para a avaliação das perdas secundárias, então a gente disse que essas perdas a gente podia determinar através de um coeficiente de perda, que era determinado experimentalmente, ou através do método do coeficiente do comprimento equivalente. Então, nós podemos utilizar um ou outro a depender das informações que são fornecidas numa dada questão, tá? Então, no método do comprimento equivalente, a gente faz a substituição matemática do elemento acessório por um trecho de tubulação em que o fluido escoaria com a mesma condição que ele vinha escoando, né? Então, por exemplo, uma válvula borboleta vai valer, sei lá, 60 centímetros de tubulação, 1 metro de tubulação, a perda de carga originada pela válvula é igual à perda de carga de 1 metro de tubulação, certo? Então, esse seria o método do comprimento equivalente. E aí, esses comprimentos equivalentes, eles são estipulados, né, experimentalmente, né, determinados experimentalmente. E o mesmo acontece com o método de coeficiente de carga, né, coeficiente de perda. Então, cada elemento acessório, ele tem um coeficiente de perda, né? Quanto mais abrupto for o escoamento pelo elemento, maior vai ser esse coeficiente de perda, porque a gente tem zonas de recirculação de fluxo, né, maior, né, a gente tem mais mistura entre essas camadas de fluido, mais transferência de quantidade de movimento, então, mais energia dissipada, certo? Então, aqui a gente tem alguns valores para isso. Nessa perspectiva, né, a gente tem os elementos de bombeio, né, os equipamentos de bombeio, como sendo os responsáveis pela manutenção de um fluxo de fluido, né, apesar dessas perdas. Então, assim, se eu quero mandar uma quantidade, sei lá, de diesel, de petróleo, daqui para Fortaleza, né, esse fluido ele vai estar escoando numa tubulação, é um fluido viscoso, né, então ele vai estar sujeito a uma perda de carga principal em decorrência desse atrito, podem ter válvulas, joelhos, elevações, né, quedas, né, de nível dessa tubulação. Então, esse fluido ele vai estar sujeito a vários elementos que vão causar perda de carga. E para eu manter esse fluxo, né, eu preciso repor essa energia do fluido. Então, quem faz isso são as bombas, né, são os equipamentos de bombeio. Se a gente for fazer uma análise da energia para um equipamento desses de bombeio, a gente pode considerar que eles operem em regime permanente e que sejam adiabáticos. Essa consideração de que o equipamento de bombeio ele é adiabático, ele simplesmente quer dizer que o fluido ele não recebe calor da bomba propriamente dita, então o fluido não ganha energia na forma de calor da bomba. E, além disso, a gente pode considerar que esse escoamento ele ocorra em regime permanente, certo? Se a gente fizer isso, aqui da nossa equação de conservação de energia, então a gente fica com o trabalho realizado pelo equipamento de bombeio sendo igual a vazão máxima do fluido que escoa através da bomba, né, vezes os termos de energia de pressão, velocidade e elevação na saída, menos os termos de energia referentes à pressão, velocidade e energia potencial na entrada, certo? Bom, se além disso, né, esse equipamento ele não tiver diferenças de velocidade na entrada e na saída, né, se o diâmetro da entrada for aproximadamente igual ao diâmetro da saída, como é o caso aqui, por exemplo, dessa bomba, então, velocidade ao quadrado na saída fica sendo igual a velocidade ao quadrado na entrada.
Se, além disso, essa diferença de níveis não for muito significativa, então GZ da saída vai ser igual a GZ da entrada. E aí a gente vai poder ver que essa taxa de realização de trabalho pela bomba é o produto da vazão mássica que escoa através dela, vezes P sobre ρ na saída, menos P sobre ρ na entrada, né? Ou seja, vazão mássica vezes ΔP da bomba sobre ρ. Se vocês se recordam, vazão mássica é o produto ρ vezes V vezes A, né? ρ, V, A. Então, a taxa de realização de trabalho, a potência da bomba, é justamente o produto do ΔP, a diferença de pressão da bomba, vezes a vazão volumétrica do fluido que escoa dentro dela, certo? Detalhe é que esse termo aqui, ΔP sobre ρ, se vocês se lembrarem, né, é justamente o que a gente chamou de perda de carga, né, lá anteriormente. Então, a gente pode tratar esse termo de ΔP sobre ρ da bomba como uma carga da bomba, certo? E aí a gente consegue ver, ó, justamente que a carga da bomba, ela proporciona um ganho de energia para o fluido na forma de pressão, certo? Geralmente as pessoas querem entender que o equipamento de bombeio, ele fornece energia cinética, né, para esse fluido, mas não é o caso, certo? Por quê? Só haveria um ganho de energia cinética se a gente tivesse diferenças significativas aí de diâmetros da seção de entrada e seção de saída. A maior parte da energia, na realidade, ela é fornecida na forma de pressão, certo? Se a gente consegue, né, se é atendida essa situação em que os diâmetros das tubulações de entrada e saída são iguais, então, de fato, o bombeamento não proporciona um ganho na energia cinética do fluido, somente na energia de pressão, tá? A bomba, como qualquer elemento, né, qualquer equipamento, ela é caracterizada pela sua eficiência, né? E a gente determina essa eficiência da bomba como a razão da energia que ela, perdão, efetivamente consegue transferir para o fluido, né? Em razão da energia necessária para o seu funcionamento, então a eficiência da bomba seria essa relação aí, trabalho da bomba pelo trabalho necessário ao seu funcionamento, o trabalho entrando. E, né, como eu falei para vocês, a gente pode avaliar essa adição de energia que a bomba proporciona ao fluido como uma carga, né, como eu tinha mencionado. Então, a gente pode adicionar o termo referente à presença de uma bomba quando a gente está avaliando a equação da energia entre dois pontos, né, simplesmente entendendo que a bomba proporciona um ganho de energia ao fluido, né? Então, um ganho de energia, ele pode ser entendido como uma perda de carga negativa. Então, aqui é perda de carga menos a carga da bomba, certo? A energia adicionada pela bomba, tá bom? Um ponto importante quando a gente fala desses equipamentos de bombeio é justamente o fenômeno de cavitação, certo? A cavitação, ela se caracteriza pela formação de gotículas de vapor, né, gotas de vapor, bolhas, pelo amor de Deus, gota de vapor, minha Nossa Senhora, bolhas de vapor dentro desse líquido que está escoando na bomba, né, e a presença dessas bolhas de vapor, ela é prejudicial ao processo de bombeio, porque dentro do equipamento de bombeio a gente tem zonas de baixa e de alta pressão. Então, enquanto a gente consegue formar essas bolhas nas regiões de baixa pressão, quando essas bolhas migram para as regiões de alta pressão, elas rapidamente voltam para a condição de líquido, né, e geram ondas de choque, né, causam
perdas de desempenho da bomba. Então, esse fenômeno a gente chama do fenômeno de cavitação, né, em bombas, e a cavitação, ela é relacionada justamente com a pressão de vapor, né? A pressão de vapor, pessoal, ela é uma propriedade do fluido em que é a pressão, digamos assim, do líquido que está em equilíbrio termodinâmico com o seu vapor, certo? Eu não sei se vocês chegaram a ver um diagrama como esse aqui, lá na termodinâmica que vocês pagaram, eu não tenho muita familiaridade com a disciplina de termodinâmica daqui da ECT, né? Mas esse diagrama aqui, ele traz justamente a relação entre pressão, volume específico e temperatura para uma substância pura, certo? E o que ele quer mostrar para a gente é que é possível a gente promover a vaporização de um líquido, não somente pelo caminho tradicional que a gente conhece, que é fornecer calor para esse líquido aquecer e mudar de fase, né? Mas que a gente também pode realizar esse processo através de uma diminuição da pressão do escoamento. Então, como é que a gente geralmente faz, né? Para promover uma vaporização de um líquido. A gente está aqui trabalhando a uma dada condição de pressão, sei lá, pressão atmosférica, e o líquido que a gente tinha aqui, ele é sujeito ao aquecimento. Então, a gente aumenta, a gente cruza, né, essas isotermas, deixa eu apagar aqui. A gente cruza essas isotermas, as isotermas, elas têm nesse diagrama formato assim, né? Então, a uma dada condição de pressão, que seja a pressão, por exemplo, a pressão atmosférica, a gente fornece energia para o fluido, e aí ele vai justamente passando, né, de uma isoterma para outra, até ele atingir a condição de saturação, nessa pressão P1, e aí a gente, fornecendo mais e mais calor, esse fluido vai passando da condição de líquido saturado para a condição de vapor, né? Aqui seria a região do líquido, aqui seria a região do equilíbrio líquido-vapor, aqui a região do vapor, né? E mais adiante a gente tem a condição de gases, tá? Então, esse seria o processo que a maioria das pessoas, né, está acostumada a pensar quando fala em vaporização de um líquido, né? Mas a gente também pode entrar nessa zona de mistura de fases, né? Nessa zona de equilíbrio líquido-vapor, de uma outra forma, né? Se você tem um líquido aqui numa condição de pressão e temperatura, e ele é sujeito a um brusco, né, ou uma gradual diminuição de pressão, de tal maneira que ele cruze nessa linha aqui, então a gente tem a entrada desse fluido que era líquido na região de mistura. Então aqui a gente já tem a formação de uma mistura líquido e vapor. Então ambas as fases estão presentes. Então o que isso aqui quer dizer para a gente é que é possível, né, vaporizar um líquido somente pela diminuição da pressão do escoamento. Então, se no equipamento de bombeio a gente tem uma região de baixa pressão, como é o caso, né, as zonas de sucção de fluido, as zonas do rotor, por exemplo, dessa bomba, são zonas de baixa pressão. Se a pressão nesse ponto for menor do que essa pressão desse... Ai, cadê meu desenho, meu mouse? Se a pressão nesse ponto for menor do que essa pressão aqui, que seria a pressão de saturação, a pressão de vapor do fluido nessa condição, então, podem ser geradas essas bolhas de vapor, que são as bolhas de cavitação, e aí, na medida que esse fluido escoa da zona de baixa pressão para outras zonas, né, de mais alta pressão dentro do equipamento de bombeio, então elas vão se quebrar,
criando essas ondas de choque, né, causando aí perda de desempenho, erosão das pás, e aí, inclusive, podendo, né, gerar avarias, vibrações, ruídos, né, e possíveis acidentes aí durante uma operação, certo? Então, esse é um fenômeno para ser evitado, né? Então, a condição para que ele seja evitado é justamente que a pressão do sistema na região de sucção da bomba, ela seja maior do que essa pressão mínima, né, que seria a pressão de vapor. Então, esse seria o critério aí de para garantir a não ocorrência, né, da cavitação nesses sistemas de bombeio, certo? Eu separei aqui para vocês algumas questões, né? Essa questão aqui, eu não sei se eu já resolvi essa questão para vocês, resolvi? Alguém se recorda? Não, né? Então, essa questão aqui, ela relaciona alguns aspectos, né, desse processo aí de bombeio. Porque, veja só, ela trata do escoamento de um fluido, né, num trecho horizontal desse oleoduto no Alasca. Ele fornece as informações de vazão volumétrica, diâmetro de tubo, né, rugosidade desse tubo, pressão máxima na entrada, pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos, né? Então, essa pressão mínima, pessoal, seria a pressão de vapor, né? Essa é a condição mínima para que não haja justamente a cavitação, certo? Então, a pressão nesse ponto de mais baixa pressão tem que ser, no mínimo, 344,5 kPa. E aí ele fornece as informações de densidade relativa, viscosidade, né? E pede para a gente determinar esse espaçamento máximo possível entre as estações de bombeamento, né? E pede também, se a eficiência de uma unidade de bombeio é de 85%, determine a potência que deve ser fornecida para que ela funcione, certo? Então, veja só, essa situação daqui, ela é, digamos assim, dupla, né? A gente tem duas perguntas. A gente tem uma pergunta referente a esse espaçamento máximo entre as unidades de bombeio e uma pergunta se relacionando exclusivamente com a bomba. Eu vou primeiramente trabalhar com essa parte relacionada com a bomba, tá certo, pessoal? Só para vocês verem que às vezes a gente tem um conjunto gigantesco de informações na questão que a gente não vai precisar usar todo aquele conjunto para determinar o que a pessoa, né, tem interesse em saber. Então, quando ele coloca assim, determine qual que é a potência fornecida, né, nessa unidade de bombeio, levando em conta, né, essa eficiência, a gente tem que ter em mente que a eficiência, ela traz justamente essa razão entre o trabalho que a bomba fornece ao fluido e a taxa com que o trabalho é fornecido para a bomba, né? Então, o nosso interesse é de calcular esse W ponto de entrada. Então, para isso, a gente vai trabalhar com essa expressão, né, trazendo o termo de eficiência para o numerador e esse W ponto de entrada aqui para o lado esquerdo dessa equação, certo? Não sei se aqui está descrito tudo direitinho, mas onde está? Vamos lá. Então, o nosso objetivo é de calcular a eficiência da bomba. E para isso, a gente vai precisar de algumas informações, né? Qual que é o próprio trabalho da bomba e, em seguida,
qual que é a eficiência dela. Aqui, isso estava no numerador, vem para o denominador. E veja só, esse trabalho da bomba, na verdade, ele é fornecido pelo produto da vazão volumétrica vezes ΔP da bomba. Então, ΔP da bomba vezes a vazão volumétrica dividido pela eficiência. Então, para a gente calcular esse trabalho que tem que ser fornecido nas unidades aí de bombeio, então a gente sabe da questão que a vazão volumétrica é de 2,944 metros cúbicos por segundo, e que a diferença de pressão da bomba é justamente aquela, né, para compensar todas as perdas que esse escoamento sofre, né? Então, se o escoamento admite uma pressão máxima de 8,27 e deve passar para um valor mínimo de 344,5, então, esse valor mínimo é o valor mínimo de pressão que a bomba tem que estar sugando esse fluido, né? E o valor máximo tem que ser a pressão que a bomba fornece para que esse fluido retome sua condição de escoamento. Então, 8,27 vezes 10 à sexta, menos 344,5 vezes 10 à terceira. E aí, a eficiência da bomba é de 0,85, né? É de 85%. Então, a gente pode calcular essa potência aí da bomba para ser 7 vezes 10 à sexta, menos 344 vezes 10 à terceira, vezes 2,944, dividido por 0,85. Então, para mim, né, nas minhas contas, isso aqui deu 27,450,6 vezes 10 à sexta watts, né? Então, 27,45 megawatts. Eu quero mostrar nessa questão aqui, para calcular isso, pessoal, eu não tive que determinar fator de atrito, eu não tive que determinar nenhum outro parâmetro, além, né, de qual que era esse ΔP da bomba, ok? Para a gente trabalhar, né, com a outra questão referente, né, a esse item, que seria a determinação desse comprimento máximo aqui, aí sim a gente precisa passar por essa etapa de determinar fator de atrito e tudo mais, certo? Então, nessa questão aqui, ele informa simplesmente que o tubo é horizontal, né? Ele dá a vazão volumétrica, o diâmetro, rugosidade e qual que é a diferença de pressão. E dá também densidade e viscosidade. Então, se a gente pegar a nossa equação de conservação de energia, né, considerando aí a perda de carga, deixa eu só ver se aqui... Se a gente pegar a nossa equação de conservação de energia, considerando a perda de carga, então a gente tem alguns termos a cancelar e alguns termos a desprezar, né? Por exemplo, ele não menciona variações de diâmetro da tubulação.
Se não varia o diâmetro da tubulação, então a velocidade na seção de entrada é a mesma velocidade na seção de saída. Se o tubo é horizontal, então a elevação na seção de entrada é igual à elevação na seção de saída. E aí a nossa equação de conservação de energia fica sendo ΔP do escoamento sendo igual à perda de carga total. Se ele não menciona a presença de acessórios como válvulas, joelhos e tudo mais, essa perda de carga total, na verdade, é a perda de carga principal, que a gente calcula como F, multiplica L sobre D, V médio ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, o objetivo dessa questão aqui é o de determinar qual que é esse comprimento, né? O espaçamento máximo entre as unidades de bombeio. E para isso ele já fornece qual que é o diâmetro da tubulação, qual que é a vazão, então a gente pode calcular a velocidade. E ele também diz quem é o ΔP. Então, a única informação que a gente precisa determinar é realmente o fator de atrito, certo? Então, deixa eu... A gente tem aqui, ó, pressão na seção 1 e pressão na seção 2. Sabe qual é a massa específica do fluido? Então, vamos ficar com P1 menos P2 dividido pela informação que ele dá é de densidade relativa, né? Então, densidade relativa vezes ρ da água. Essa informação aqui da velocidade a gente pode calcular em função da vazão volumétrica. Velocidade média é vazão dividido pela área do escoamento. Então, vazão vezes 4 sobre π. Quadrado. Quatro vezes 2, 9, 4, 4. Vezes o diâmetro do tubo, que, se eu não me engano, é de 1,22, justamente. 1,22 metros. Isso aqui produz para a gente uma velocidade de 2,52 metros por segundo, tá? Então, com essa informação de velocidade e calculando o número de Reynolds para esse fluido, né, e para essas condições de escoamento, a gente obtém um número de Reynolds de 1,7 vezes 10 à quinta, né? E observando que o ferro é galvanizado, né? Se a gente olhar aqui o diagrama de Moody, ferro galvanizado, tá aqui, ó, galvanized iron, é 0,15 milímetros a espessura da rugosidade. Então, a rugosidade relativa que a gente vai ter que trabalhar é justamente essa altura de rugosidade dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, aqui, 0,15 milímetros dividido por 1,22 metros. Certo? Então, aí a gente tem uma rugosidade de 0,12312, né, para ser a rugosidade dessa tubulação. Então, para a gente determinar o fator de atrito, a gente pega essas duas informações, número de Reynolds e rugosidade relativa,
e vem aqui para o diagrama de Moore. Então, aqui, só para quem não fez isso antes saber fazer, né? Aqui a gente começa em escala ó, de 10 à terceira, então aqui é 1 vezes 10 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, tarará, 9 vezes 10 à terceira, aqui a gente começa com a escala de 10 à quarta. 2 vezes 10 à quarta, tarará, 9 vezes 10 à quarta, 10 vezes 10 à quarta, então 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta, 3, e assim sucessivamente, né? Então, para essa situação, a gente tem um número de Reynolds de 1,7 vezes 10 à quinta. Então, aqui seria 1 vezes 10 à quinta, 1,5 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, tá? E a curva de rugosidade relativa que a gente está procurando ó, é de 0,123, 0,123. Praticamente nessa curva cinza aqui, ó, que está destacada. Então, o encontro desses dois pontos deu aqui, né? E aí a gente mede qual que é o fator de atrito correspondente. Então, aqui é 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 19, 0,20. Então, nessas leituras do fator de atrito, pessoal, vocês devem ter bastante cuidado, tá bom? Para garantir que vocês realmente estão chegando no ponto adequado, ok? Porque o fator de atrito faz muita diferença, né, no cálculo que está sendo executado. Então, com esse valor de fator de atrito de 0,017, né, a gente vai substituir aqui nessa nossa equação da conservação da energia. E aí a gente já tem tudo, né? O ΔP, o dr, a massa específica da água, o fator de atrito, velocidade, e aí a gente pode determinar esse espaçamento sem maiores problemas. Não sei se aqui eu tenho a resposta para esse espaçamento, mas vamos calcular. Só substituir aqui os valores, tá? Então, ΔP é 8,27 vezes 10 à sexta, menos 344,5 vezes 10 à terceira. A densidade relativa do fluido é de 0,93 vezes 10 à terceira, né, que é a massa específica da água. Fator de atrito 0,017, que foi determinado. Diâmetro do tubo 1,22. Velocidade do escoamento 2,52. Certo? Deixa eu passar aqui. Então, é 2 vezes aqui o fator de atrito 0,017. Esse 2,52 ao quadrado vem aqui para o denominador. E esse 1,22 vem para cá, para o numerador. Então, 827 vezes 10 à sexta, menos 344,5 vezes 10 à terceira, vezes 1,22 vezes 2, dividido por 930 vezes 0,017 vezes 2,52 ao quadrado. Então, aqui deu 192,6 quilômetros.
Então, de fato, a potência que é fornecida, que é uma potência alta, quase 25 megawatts, né? Ela se deve ao fato de que a gente está trabalhando com o escoamento de um fluido muito viscoso através de uma distância significativa, né? 192 quilômetros. Beleza, pessoal? Bom, como eu tinha dito para vocês, né? Estou disponível aí para tirar dúvidas, resolver alguma coisa que vocês não tenham entendido, né? Alguma dúvida enfim, qualquer coisa referente a essa terceira unidade. E eu queria dizer para vocês que foi um prazer esse semestre, né? A gente está chegando à nossa última aula. Tivemos, né, nossos contratempos aí na segunda unidade, mas eu tenho confiança que tudo foi superado, que deu tudo certo no final das contas para todo mundo, né? Tanto eu consegui fazer uma avaliação melhor, quanto vocês conseguiram, né? Talvez um desempenho melhor, eu não vi ninguém numa situação diferente disso. E é isso, né? Eu desejo que esse... Tá certo, Sidney. Eu vou só terminar esse trechinho aqui e aí eu volto para o fator de atrito, tá bom? Então, só para dizer que essa disciplina, né, mecânica dos fluidos, ela é o final de um ciclo, né? Geralmente os alunos chegam já envolvidos com a engenharia, né, ou, bom, na maioria dos casos, né, envolvidos com engenharia, ninguém vem pagar fluidos optativo, né? E eu desejo que vocês realmente encontrem uma engenharia que seja boa para vocês, que vocês se afinem e que dê certo. Diogo, eu não acredito que você está pagando fluidos como optativa, meu querido. Seríssimo, seríssimo mesmo. Nossa! Coloquei mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos como optativa. Meu Deus, é nessas horas que a gente vê que tem gente de todo jeito. Meu Deus, Diogo! Não, mas tá dando certo, tá dando certo. É isso que importa. Bom, vou voltar aqui para a questão que Sidney colocou, tá? Referente à determinação do fator de atrito. Tá? Sidney, é o seguinte. O fator de atrito, ele é uma função, né, que depende do número de Reynolds e do que a gente chamou de uma rugosidade relativa, certo? Então, ele depende dessas duas coisas. E aí, o comportamento do fator de atrito, ele não é uniforme em todas as regiões do escoamento, né? Ele tem um comportamento lá para a zona laminar, e mesmo dentro do regime turbulento, ele tem comportamentos distintos, certo? Então, quem descreve para a gente o comportamento do fator de atrito é esse diagrama aí que está apresentado para vocês, que é o diagrama de Moody. E aí ele traz, né, diversas regiões aqui. Uma região referente ao fluxo laminar, que segue aquela relação analítica que a gente determinou de fator de atrito igual a 64 sobre Reynolds. Uma região crítica em que o comportamento do fator de atrito salta daqui do valor previsto pela equação do escoamento laminar para já valores referentes ao escoamento turbulento. Então, aqui nessa zona crítica, a gente tem justamente a transição entre os regimes de escoamento. E a gente tem essa zona de transição, que o comportamento é dependente das duas variáveis, né? Do número de Reynolds e da rugosidade relativa, de maneira bem característica, né? Então, para uma curva de rugosidade relativa qualquer,
quanto maior for o Reynolds, menor vai ser o fator de atrito. Ou para um dado número de Reynolds, quanto menor for a rugosidade, menor vai ser o fator de atrito, certo? E a gente tem essa terceira zona, que é a zona do escoamento completamente turbulento, certo? Nessa zona do escoamento turbulento, o comportamento do fator de atrito ele é praticamente constante com o número de Reynolds para um dado valor de rugosidade relativa, certo? Então, você pode ter escoamentos, por exemplo, aqui de Reynolds de 10 à quinta ou 10 à sétima, né? Se você tiver aqui nessa mesma curva de rugosidade relativa, isso vai produzir um mesmo valor de fator de atrito. De maneira geral, para usar o diagrama de Moody, como é que a gente faz? A gente estabelece qual que é o número de Reynolds, entra aqui no diagrama, sei lá, aqui vamos colocar 7 vezes 10 à quinta, 7 vezes a ordem de grandeza, 10 à quinta. E aqui é colocado, né, bom, aqui é uma curva hipotética que eu desenhei, mas se esse escoamento de Reynolds 7 vezes 10 à quinta estiver ocorrendo nesse, vou colocar um tubo aqui qualquer, ainda nessa zona turbulenta aqui, nessa zona de transição. Então, se esse escoamento ele estiver ocorrendo num tubo com rugosidade relativa de 0,01, então, para determinar o fator de atrito, a gente faz o encontro, né, desses dois pontos e joga aqui no eixo referente ao fator de atrito para estipular o valor, certo? Essa é a determinação do fator de atrito usando o diagrama de Moody. Vocês podem optar por isso, né, ou pelo uso de correlações, certo? Então, essa correlação aqui, que é a correlação de Colebrook, ela também representa fator de atrito como uma função de rugosidade relativa e do número de Reynolds. Para você determinar um fator de atrito, pelo uso dela, você faz um chute inicial, né, de fator de atrito, calcula aqui um fator de atrito resposta e verifica se houve, né, numa segunda interação, se houve convergência do valor que você usou, certo? Então, lá no material de vocês, lá no YouTube, inclusive tem questões calculando o fator de atrito, tanto por essa forma, quanto pelo uso do diagrama de Moody. Essa equação aqui, ela é bastante estável. Então, você deu um chute aí, como esse, né, 0,1, que é um bom chute inicial, com uma ou duas interações, você já consegue chegar num valor final. Não é coisa de outro mundo, né? Geralmente a pessoa diz assim, ai, meu Deus, mas esse fator de atrito, essa equação é complexa para determinar o fator de atrito, né? Mas não é. Ela só é interativa, mas ela é bastante simples o uso dela. Deu certo aí, Sidney, a determinação do fator de atrito? Como que faz? Você tem essas duas formas. Ou você usa o diagrama, ou você usa uma correlação. Essa é a melhor correlação. Tá certo. Mais dúvidas, meu povo? Pode, mas assim, Sidney, hoje eu ainda vou estar disponível, mas amanhã é feriado, né? Aí começa a complicar. E aí, quinta-feira já é a prova de vocês, então eu vou estar, querendo ou não, trabalhando no feriado, mas eu vou estar fazendo a prova de vocês. Tá certo? Então, pode perguntar. Vocês têm o contato dos monitores também, não tem? Eles estão também disponíveis, eu acho que eles criaram, inclusive, um grupo para atendimentos, né? Então, vocês podem mandar mensagem para eles também, se eu não puder responder em tempo hábil, eles vão conseguir. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês façam uma boa prova na quinta-feira e obrigado aí pelo semestre.
Valeu, pessoal. Obrigada. Quinta-feira vai ser tudo muito tranquilo, vai dar tudo certo.